inocente? Você acha que é inocente? E existe algum inocente numa guerra? Atenção, nós somos do Caçadas Obscuras. Está enterrado. É o mais visitado de Guaratinguetá. Centralia inspirou a história da cidade de Silent Hill. Trazemos 3 fatos macabros e reais. Os vídeos são documentos que mexem com o psicológico de muitos. Se você tem medo, não assista, por favor. Mas se é curioso, inscreva-se no canal e aperte o sino. Entre no canal, se inscreva e aperte o sino para ser notificado com o YouTube. Nosso quadro é Caçadas Obscuras. Você matou quantas pessoas? Só teve na realidade 3 missões. É inocente? Você acha que é inocente? E existe algum inocente numa guerra? Geisa foi tirado 10 quilos de carne e foi colocado na geladeira, né? Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns 2. Só? Não, 2 não, uns 3 dias. Você comia carne das suas vítimas? Nessa missão, nós fazemos isso para purificar. Só 10 também? quilos de carne não 10 dá pra quilos. 3 dias não, só 3 pessoas só dentro de casa. 10 quilos de carne é pra dar umas 2 semanas. Ou Não mais. chegou a dar Não, Olha, essa semana não, porque pretinha, ela é magrinha daquele jeito que é comigo. Ela faz a dieta, mas nesse negócio de carne, quando ela come carne, é carne mínima. Ela bota valendo. Só carne. É. A criança que morava com você, quem é aquela criança? Que a criança é minha filha. Filha minha de Jesus. Você fazia tudo isso e sua filha assistia? Participava? A criança participava disso, desse ritual? Muitas vezes. Eu tava fazendo, muitas vezes ela saía, eu mandava ela, minha filha, vá, entra no quarto. Essa carne só durou menos por causa da própria pretinha. E da menina que também, a pequenininha, que gostava. A pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não. Foi que contou a ela Contou o quê? que ele levou a mulher pra lá, que a mulher morreu, que ele cortou a mulher. Quem foi que contou? Eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Você acha que ela Ela viu, né? Ela viu os procedimentos. Você está me dizendo que esquartejava as suas vítimas, comia a carne delas para se purificar, e elas não gritavam? Elas não pediam, pelo amor de Deus, por exemplo, para não fazer isso? Ela antes chorava, falava alguma coisa e eu dizia, seus pecados estão perdoados. Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Comeram da carne, vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Comer do fígado e da carne normal. Comer do coração também. Não, nenhuma das 2 vezes teve coração. Tem certeza que não comeram o coração? Não, eu tenho certeza. Isso eu não comi coração. Você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Você comeu, você esquartejou e comeu as suas vítimas. A carne delas, carne viva. Não estava viva. A gente tem que colocar na água para purificá-la. Mas eu vim amendoim. Entendeu? Sim, você vende amendoim, você vende cocada. Você vende empada. Você vende empada. E pegou a carne da menina e fez o recheio e botou pro povo comer. Agora por que não assume? A senhora vendia as empadas com carne humana em que locais dessa cidade? Ah, foi em alguns hospitais só. E era pouquinho que eu botava, mais com molho. Só as pontinhas. 3 pessoas você assassinou. 3 missões. Eu digo que foi missão porque nenhuma folha faz sempre missão.
quando alguma coisa dá errado, na escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves, no Guaratinguetá, em São Paulo. Aqui no Brasil, a explicação vem em tom divertido: Maria Augusta está brincando. Os funcionários e alunos se referem a Maria Augusta de Oliveira. A jovem morreu aos 26 anos, em 1891, quando o colégio ainda era uma mansão no interior de São Paulo. Após a morte cercada de mistério, diz a lenda que Maria nunca descansou. Essa história é uma das versões mais famosas sobre o surgimento da loira do banheiro. Segundo a lenda urbana, a loira aparece quando uma pessoa bate à porta do banheiro, chuta o vaso sanitário, dá uma descarga e fala palavras de insultos em tons debochantes. A quantidade de vezes varia de acordo com o local e como a lenda foi passada. Loira do banheiro, de Guaratinguetá. O seu corpo foi sepultado no cemitério dos Passos. E o nome da sua lápide é de Maria Augusta de Oliveira. Nós do quadro Caçadas Obscuras fomos buscar a versão contada em Guaratinguetá sobre a loira. Surgiu o fato que ela foi forçada pelo pai, o Visconde de Guaratinguetá, a casar aos 14 anos com um homem influente da cidade. Pouco tempo depois, no entanto, ela fugiu e vendeu suas joias. Assim foi para Paris, com apenas 18 anos. Na Europa, usou sua fortuna para frequentar a vida noturna da alta sociedade. Ou então até um momento não se sabia o fato que aconteceu da sua morte. O corpo de Maria Augusta voltou ao Brasil, e cujas causas são desconhecidas. À época, uma das empregadas do casarão, onde ela morou no Brasil, afirmou ter visto o espelho do local se quebrar, assim que a jovem faleceu. No navio, na volta ao Brasil, o caixão onde o corpo de Maria Augusta estava foi violado. Ladrões queriam as joias que estavam junto ao corpo. Com isso, perdeu-se seu atestado de óbito. Ninguém sabe do que ela morreu até hoje. Chegando aqui, ficou na casa, que hoje é a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e lá havia uma redoma de vidro, onde as pessoas diziam que tinham visto ela pedindo para sair da redoma, que ela não podia ficar lá. O corpo ficou na redoma, enquanto faziam o túmulo dela, lá no cemitério dos Passos em Guaratinguetá. Por isso nasceu a lenda, e também as verdades de aparições com um tempo, nessa escola. E que ela saiu da redoma, e desde então anda pela casa, disse Liane Pellegrini, a professora da sala de leitura da escola, Conselheiro Rodrigues Alves, e muitas outras pessoas testemunharam o sobrenatural. A loira, do banheiro Guaratinguetá. O seu corpo está enterrado em um mausoléu no cemitério dos Passos, de Guará. Uma das versões para a morte de Maria Augusta é a hidrofobia, raiva, que ainda acontecia na Europa naquela época e tinha, como um dos sintomas, a desidratação. Como diziam, ver ela andando pedindo para ser enterrada. Quando ouviam um barulho estranho no banheiro, começaram a dizer que era ela indo às torneiras para tomar água. Em 1902, a mansão do Visconde de Guará se transformou em uma escola. Em 1916, a lenda ganhou força quando a escola pegou fogo, de forma misteriosa. O prédio teve de ser reconstruído. Mas a lenda seguiu viva. Na escola barulhos são atribuídos a ela, muitas coisas estranhas eram ouvidas e também passos, às vezes choros de lamentações bem distantes. E nos primeiros anos, houve relatos de alunos que viam a torneira abrindo, mesmo com o banheiro vazio. É verídico que ela abre as torneiras para beber água, porque está sempre com sede. O canal do Você Acredita foi a profundo com curiosidade na escola, pesquisando vários textos de depoimentos. Qualquer aluno ou funcionário da Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves sabe responder de pronto quem é Maria Augusta de Oliveira.
Se inscreva em nosso canal, e aperte o sino para o YouTube reconhecer o vídeo. Trazemos fatos e lendas, filmamos lugares possivelmente assombrados, e fazemos vídeos, narrados de aparições do sobrenatural. Caçadas obscuras. Ninguém sabe com certeza como começou o princípio do fim de Centralia, embora aparentemente tenha sido em maio de 1962 em um aterro de lixo, situado nas periferias do povoado. Como fazia todos os anos, a prefeitura havia contratado os serviços de uma empresa de controle de incêndios para que limpasse o aterro. Em anos anteriores, quando o depósito de lixo se encontrava em outro local, não havia ocorrido problemas. Em 1962, no entanto, o aterro ocupava uma antiga mina a céu aberto abandonada. Como haviam feito outras vezes, os bombeiros amontoaram o lixo em um dos recantos do aterro e atearam o fogo, deixando arder durante um momento. Depois, apagaram as cinzas com uma mangueira. Era o habitual, porém desta vez o fogo não se extinguiu completamente, seguindo queimando no subsolo e alcançando através de um buraco, uma mina vizinha abandonada de carvão. Antes de entrar em funcionamento, o aterro havia sido inspecionado para assegurarem que todos os buracos de antigas prospecções que havia no chão fossem selados com material incombustível para evitar precisamente isto. No entanto, ao que parece, ninguém selou o buraco pelo qual o incêndio se estendeu até a mina. Além dos gases tóxicos, muitos outros perigos foram assustando os moradores de Centralia. O dono de um posto de gasolina fechou as portas em desespero após descobrir que a gasolina no tanque subterrâneo do posto estava com mais de 75 graus. Tentativas de extinção do incêndio. No princípio, o fogo poderia ter sido acabado facilmente, simplesmente escavando totalmente a zona afetada. Segundo parece, um engenheiro de Minas ofereceu-se para fazê-lo por apenas $175. Mais tarde, outro mineiro do povoado também se ofereceu e por um preço ainda menor, apenas em troca de uma parte do carvão. No entanto, o incêndio havia se convertido em um assunto estatal e um emaranhado burocrático impedia tomar as decisões de forma rápida. À medida que passava o tempo, o fogo mais se estendia e a possível solução ficava mais cara e se complicava. Em julho daquele ano, o Departamento do Meio Ambiente levou a cabo uma série de sondagens para comprovar o alcance e temperatura do incêndio. Alguns, no entanto, pensam que estas perfurações não fizeram mais que piorar a combustão, ao proporcionar ao fogo uma via de ar natural. Muitos são os que criticam a maneira, um tanto desorganizada, como foi levada a luta contra o fogo. Em muitos casos, as valas eram escavadas usando a própria fumaça que se desprendia do chão como guia, quando o correto seria realizar antes algumas perfurações para determinar qual era o local mais adequado. Com frequência acontecia que, quando acabavam de escavar uma vala, o fogo já havia passado ao outro lado. Tony Galgan,
personagem do livro Fear Underground de David Lecoq, no capítulo Slow Burn Queima Lenta, culpa o fracasso dessa estratégia. Lentidão com que levavam a cabo os trabalhos. Empregavam um único turno, em vez de 3, e além disso guardavam todas as festas e feriados. Um ritmo mais próprio de um trabalho rotineiro, de uma emergência. Em 22 de maio de 1969, tiveram que evacuar as 3 primeiras famílias de Centralia. Naquele mesmo ano, começaram a experimentar uma técnica diferente: injetar água com cinzas volantes, cinzas de combustível, pulverizadas, areia úmida e argila, sobre o incêndio para formar uma barreira que bloqueasse a passagem do oxigênio e sufocasse aquele fogo. Ao mesmo tempo, escavavam uma pequena vala que poderia ter posto a situação sob controle. No entanto, parece que um problema relativo à atribuição de fundos entre o governo do estado e o condado atrasaram as 2 tentativas. Enquanto isso, o fogo seguia se estendendo. Tudo Don Bosque, salvo do inferno. Foi em 14 de fevereiro de 1981, um sábado, quando a terra se abriu sob os pés de Tude Don Bosque, uma criança de 12 anos. Era um buraco de mais de 1 metro de diâmetro e de 46 de profundidade. Naquele dia, algo estava acontecendo. Um grupo de pessoas importantes estava andando pela cidade. Eles eram na verdade políticos do estado da Pensilvânia, que foram se reunir com funcionários da prefeitura de Centralia. Em uma cidade pequena, as notícias andam rápido, e Florence Don Bosque enviou seu filho, Todd, em uma missão para determinar por que os forasteiros estavam lá. Ao longo do caminho, Todd notou colunas finas de fumaça saindo de uma área gramada, perto de uma árvore. Isto despertou a sua curiosidade, e ele andou para verificá-la. De repente, a terra se abriu debaixo dele. Ele afundou até os joelhos em um poço lamacento em meio à fumaça. Quanto mais ele se esforçava para se agarrar em algo e tentar sair, mais o chão se desmoronava. Os gases vazavam provenientes do fogo da mina, e ele começou a gritar por socorro. O tempo todo, ele foi afundando gradativamente até a cabeça, ficando a vários metros abaixo da superfície. Enquanto afundava, Todd conseguiu agarrar uma raiz exposta da árvore, que estava nas proximidades. Ele continuou a gritar por socorro, enquanto se segurava lutando por sua vida. O primo dele, Eric Wolfgang, apareceu em cena e foi capaz de puxar Todd para fora. Ele saiu coberto por lama quente, mas fora isso ele estava bem. Todd poderia facilmente ter morrido naquele dia. Análises posteriores mostraram que o buraco estava expulsando quantidades mortais de monóxido de carbono. Se ele tivesse permanecido lá por apenas alguns minutos mais, a asfixia teria provavelmente ocorrido, e se houvesse caído até o fundo, morreria quase de maneira instantânea e sofrida, por causa da grande quantidade de gases acumulados na parte mais profunda. O afundamento do terreno e a formação de imensas rachaduras era outro dos perigos que o incêndio oferecia ao povoado. À medida, o carvão era reduzido a cinzas, abrindo espaços vazios.
Uma cidade dividida, o incidente, que atraiu a atenção dos meios a nível nacional, acabou por dividir Centralia em duas. De um lado, os partidários da evacuação das pessoas, e do outro, os que não queriam ir embora. Em 1983, um estudo independente afirmava que o incêndio era muito maior do que se pensava e já havia chegado ao subsolo do povoado. Foi recomendada a escavação de uma vala que cruzasse a cidade de norte a sul, dividindo em duas. O custo sairia em 62 milhões de dólares e não havia garantia de sucesso. A outra opção era escavar totalmente a zona afetada, era mais segura, mas seu alto custo, mais de 650 milhões, descartava essa tentativa. Habitantes abandonam a cidade, e ante a esta situação, finalmente o governador propôs um plano voluntário de desalojamento e compra de todo o povoado. A proposta foi votada em referendo e os proprietários de Centralia aceitaram-na por 345 votos a favor e 200 em contra. O Congresso dos Estados Unidos contribuiu os 42 milhões de dólares necessários para comprar todas as casas, demoli-las e realocar seus habitantes. A maioria dos habitantes, mais de 1.000, foram realojados em vilas próximas de Mount Carmel e Ashland. Foram demolidas mais de 500 edificações. No entanto, algumas poucas famílias, 63 moradores, preferiram ficar, não estavam dispostos a abandonar suas casas diante as advertências oficiais. Não acreditavam que o fogo fosse um perigo real para a parte da cidade em que eles estavam. Além disso, eram bastantes os que achavam que tudo era um complô do governo e suas companhias mineradoras para lhes arrebatar seus direitos de extração, que eles haviam estimado estar em torno de vários milhares de milhões de dólares. A primeira casa foi demolida em dezembro de 1984. Naquele momento, havia fogo sob 140 hectares. Em 1991, já eram 250 o número de hectares afetados. Naquele ano da década de 1990, o governo do estado comprou outras 26 casas, situadas a oeste da cidade, junto à Rota 61. Esse é o quadro Caçadas Obscuras, e Centralia é um fato curioso, e obscuro um fato que não irá apagar na história dos Estados Unidos. Se inscreva no canal, você acredita, com H no final, curta o vídeo, e aperte o sino, isso nos ajuda com o YouTube. Muito obrigado, e até mais a um fato curioso, ou filmagem terror de lugares assombrados e abandonados, também vídeos narrados do sobrenatural.